Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua vida hoje seja a distração? Exatamente isso. Estava pensando aqui hoje, eu cheguei à conclusão de que a principal ferramenta que o diabo usa hoje para acabar com a sua vida é a distração. Seja através de vícios, seja através de excessos. Às vezes você trabalha muito e você não para pensar nos detalhes da sua vida, você não para perceber na importância das coisas que são pequenas, mas que valem muito, né? Às vezes a presença de alguém, algum familiar, alguém que está próximo, e principalmente através dos vícios, como eu falei. Os vícios, ele praticamente acaba com a sua vida e você não percebe. Seja o vício do álcool, seja o vício das redes sociais, vício da pornografia, vício das drogas, todo tipo de vício te torna improdutivo. E quando você é improdutivo, você não está cumprindo seu propósito, você não está vivendo o que era para você viver. Então, eu acho que hoje a principal ferramenta que o diabo utiliza para acabar com a sua vida é as distrações e os vícios. Então, quando você é viciado em álcool, dificilmente você tem uma produtividade para trabalhar, você não quer trabalhar, você dificilmente vai ter uma boa relação com a sua família, com sua esposa, com seus filhos, enfim. E tem diversos relatos aí que você já deve saber. Eu mesmo tenho casos na minha família de vício em álcool, que teve muita dificuldade, enfim, praticamente perdeu a vida pro álcool. E isso é muito ruim. Seja também no vício das redes sociais. Às vezes o seu problema não é o álcool, mas são as redes sociais. Eu sou uma pessoa que uso muito rede social, muito Instagram, e é algo que eu quero melhorar. E eu parei para pensar, já pensou se todo esse tempo que eu gasto consumindo nas redes sociais, eu estivesse produzindo conteúdo? Quanto a minha vida não estaria diferente? Às vezes muito mais próspero, muito melhor, teria conquistado muito mais coisa. Então talvez esse seja o seu problema. Talvez não é o álcool, talvez não é a droga, talvez não é a pornografia, mas às vezes é as redes sociais, às vezes é o Instagram, o TikTok. E eu não falo só que isso rouba o seu tempo, que você poderia estar lendo a Bíblia, orando, enfim, o seu tempo com Deus, mas isso também rouba o seu tempo da sua vida mesmo, profissional. Você não tem produtividade para fazer o que você tem que fazer, você procrastina o tempo todo, você provavelmente está aí assistindo esse vídeo agora no YouTube, né? Isso parece até um pouco contraditório, mas acaba que a gente perde tempo e não percebe. As distrações, elas perdem o tempo e depois o que sobra é arrependimento. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito tal coisa, eu poderia ter me dedicado mais. E talvez seja tarde demais. Então, acaba que uma coisa que eu adotei na minha vida é sempre perguntar, será que isso que eu estou fazendo vai influenciar positivamente ou negativamente na minha vida? E é algo que eu tenho utilizado muito nas minhas decisões, né? Até mesmo no que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu acho que é interessante você também adotar esse tipo de coisa. E às vezes o seu problema também pode não ser redes sociais, mas, sei lá, pornografia. Isso te mantém num ciclo. Dificilmente você consegue sair disso, um ciclo emocional de vazio, um ciclo emocional que você não consegue avançar, prosperar. Dificilmente pessoas que têm problema com vícios prosperam. E eu não estou falando só financeiramente, estou falando aqui de ter uma família bem estruturada, um bom relacionamento, uma saúde mental boa, financeiramente falando. Então, dificilmente as pessoas elas conseguem sair do ciclo quando elas estão presas a um vício. É como a Bíblia diz, né? Você se torna escravo do pecado. Então, que a gente venha alimentar mais o nosso espírito, parar de perder tempo com distrações, que só assim a gente vai conseguir, de fato, viver o que Deus tem feito, o que Deus tem para nós, né? O nosso propósito. Porque nós fomos criados para produzir, nós não fomos feitos para ficar parados ou vivendo em ciclos, nós fomos feitos para produzir, para gerar frutos. E é isso que eu tenho pensado muito ultimamente e eu queria compartilhar com vocês. Você venha se atentar mais a essas distrações, parar de perder tempo com distrações. Às vezes coisas que são simples da vida você está perdendo por conta de distrações. Você para ficar perdendo seu tempo com coisas muito básicas. Às vezes você trabalha muito e não dá atenção para sua família. Às vezes você deixa de trabalhar e está perdendo uma vida que poderia ser muito melhor, ter um carro melhor, uma casa melhor, um relacionamento melhor. Então, que você venha se atentar a isso, para que você não seja consumido pelo arrependimento depois. E também para que você tenha uma vida melhor, para que você consiga prosperar, ter uma vida próspera, uma família boa, um bom relacionamento, uma boa vida financeiramente falando.
E era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Enfim, eu acho que é bem interessante, porque nós não fomos feitos para ficar parados, nem para viver uma vida medíocre. Nós somos feitos para produzir e gerar frutos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, produza mais e pare de perder tempo com distrações.